O Dia Nacional de Combate à Hipertensão é amanhã, dia 26 de abril, mas a gente aproveita o Ver Mais Saúde desta segunda-feira para alertar sobre essa doença que está associada a 45% das mortes por doenças cardiovasculares do Brasil. E esses dados, olha, são bem recentes, foram divulgados no ano passado pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E para a gente saber mais sobre hipertensão, eu recebo hoje o médico cardiologista Zigmar Stark. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde. Que bom recebê-lo aqui. Doutor, já começo com uma pergunta. Como a gente faz o diagnóstico de hipertensão? Como que a gente sabe que é hipertenso? Parece simples o diagnóstico de hipertensão arterial. Parece que basta uma medida apenas para estabelecer se a pessoa é normotensa ou não. Isso tem sido um erro frequente. São necessárias várias medidas e, havendo um corte, isto é, com a pressão acima de 140 por 90 ou 14 por 9, como queiram, nós podemos rotular esse indivíduo como hipertenso. A hipertensão arterial é uma doença no qual a pressão está sempre elevada. Não confunda com situações que eventualmente ela possa estar elevada. Então, a pessoa sempre vai ter pressão alta. Uma vez identificado, ela precisa fazer um tratamento. Essa é a característica, a hipertensão durante 24 horas, contínua. Então, esse tratamento, aí como que acontece um tratamento de hipertensão? É medicamento? Bom, primeiro deve-se estabelecer bem o diagnóstico, ter certeza, por ser uma doença crônica, uma doença que habitualmente necessita tratamento ad eterno, se estratifica, vê outras patologias e se inicia o tratamento que deve ser contínuo. Quando não se faz o tratamento, temos consequências aí. Quais são elas? Muito sérias, muito sérias. Vejam, no mundo nós temos em torno de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas hipertensas. Morrem por ano 10 milhões de pessoas por hipertensão arterial. Isso é uma população de Portugal, né? E a hipertensão está relacionada, leva à insuficiência cardíaca, a derrame, à insuficiência renal, a demência, algumas arritmias como fibrilação atrial. Ela encurta a vida, diminui a expectativa de vida, embora ela seja totalmente, ou quase que totalmente assintomática, sem sintomas. Por isso que dizem, então, que a hipertensão está relacionada a outras doenças, porque ela pode ser ali o pontapé para provocar alguma outra doença? Ela é considerada a chamada de o assassino silencioso. Ela é totalmente assintomática, né? E apresenta consequências que vão aparecer anos ou às vezes décadas após a instalação e muito graves. Agora, a gente abriu até a entrevista falando, né, desses dados que essa doença está associada a 45% das mortes por doenças cardiovasculares. Quais os cuidados que o hipertenso precisa ter para evitar uma doença cardíaca? Controlar sua pressão arterial. Sempre, sempre, né? É preciso ter essa lembrança. O controle deve ser permanente. Não relacionado aos sintomas. Há uma baixa adesão, isso é uma preocupação mundial, e nós temos aqui no Brasil uma taxa de adesão muito baixa a tratamentos crônicos de uma doença que não traz sintomas. Há abandono por vários motivos. Começa o tratamento e larga muitas vezes. Sim, sim, porque acha que está bem. É como o óculos. O óculos corrige minha visão, mas ele não cura minha visão. A medicação corrige a pressão arterial, diminui o risco de eventos cardíacos, mas não a cura. A situação de cura permanente de hipertensão são alguns casos muito isolados de hipertensão arterial secundária. Doutor Stark, no começo dessa edição do Ver Mais, a gente convidou as pessoas a mandarem perguntas para o nosso WhatsApp sobre hipertensão. E temos várias que chegaram. A Maria pergunta o seguinte: o que pode causar a hipertensão? As causas de hipertensão arterial. Comprometimento genético. Se você tem a mãe e o pai hipertenso, a possibilidade de você ser hipertenso é 50%. Então, a questão genética. Questões ambientais, obesidade, sedentarismo, consumo excessivo de sal. Nós estamos consumindo no Brasil em torno de 12 gramas por dia de sal.
enquanto que eu recomendava seria de 5. Nossa, né? mais do que a gente Mais do que o deveria. dobro. Claro que isso favorece o sabor. Nós estamos viciados no sal, então é preciso reduzir. E atividade física, estresse crônico, são causas de hipertensão arterial. E o sal está tão disfarçado nesses alimentos prontos, né? Muitos produtos industrializados, né? A grande fonte de sal na alimentação são os produtos enlatados, os embutidos. Né? A gente tem mais pergunta. A Clarice, ela pergunta o seguinte: por que às vezes ocorrem essas situações de aumento da pressão? Por exemplo, uma pessoa que não tem a pressão alta, por que pode eventualmente apresentar esse quadro? Excelente lembrar sobre isso. Qualquer pessoa, qualquer indivíduo, qualquer criança, em qualquer idade, diante de algum estímulo, pode aumentar a pressão arterial. Isso faz parte da nossa reação de fuga ou de ataque. Na vida nós fazemos praticamente isso o tempo todo, ou fugimos ou atacamos, estamos fazendo isso. Então, digamos, durante uma situação de dor, é normal, é fisiológico o aumento da pressão arterial. No esforço físico aumenta a pressão arterial. Mas o que acontece após alguns minutos? Ela volta ao normal. Isso não é hipertensão, isso é elevação da pressão arterial que pode ser fisiológica. Hipertensão arterial, ela está sempre aumentada, inclusive à noite. E às vezes somente à noite, nem de dia. E o hipertenso deve se movimentar, fazer atividade física? Deve. Faz parte da terapia uma atividade física regular. Tem que ter uma regularidade, uma intensidade e um tempo de duração. Então é importante também que quem tem o quadro de hipertensão tenha esse acompanhamento regular para não ter nenhum imprevisto ali, né, na hora da atividade. Exatamente. E isso tem preocupado as sociedades de cardiologia. Nós estimamos que hoje no Brasil devam ter, 19 milhões de pessoas nesse momento com a pressão arterial alterada. Ou porque não tem diagnóstico, ou porque já sabem que são hipertensos, mas não estão com tratamento adequado. Tem uma outra pergunta que chegou para a nossa produção, que é a seguinte: o senhor comentou, né, que geralmente eleva à noite. Pode levar a um quadro de morte? Sim, existe uma situação que nós chamamos de fenótipo de hipertensão arterial, de pressão arterial noturna. Alguns indivíduos que só têm pressão arterial à noite. Isso está relacionado a causas secundárias, a apneia do sono também. A pressão arterial da noite está mais relacionada com eventos cardiovasculares, com desfechos, do que a pressão de dia. Isso só se consegue diagnosticar através de um exame chamado MAPA, que fica medindo a pressão durante as 24 horas. Dr. Stark, cardiologista, professor do curso de medicina, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos.